Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, de verdade, transformar a forma como nos relacionamos com nós mesmos. Tudo isso baseado no trabalho incrível da doutora Christine Neff. E pra gente começar, vou deixar uma pergunta no ar. Ela é bem simples, mas olha, é poderosa. Alguém trataria um amigo do jeito que trata a si mesmo? Pensa um pouquinho naquela vozinha interna, sabe? Naquela autocrítica pesada. Se a resposta for um não bem grande, então o papo de hoje é pra gente. Primeiro, vamos entender um jogo que, sem perceber, a maioria de nós está jogando. A nossa cultura toda nos empurra para ter uma autoestima lá no alto, para nos sentirmos especiais, acima da média. Só que esse jogo tem umas regras bem complicadas, para não dizer impossíveis. E é aí que mora a grande armadilha. Essa busca sem fim por ser acima da média coloca todo mundo numa corrida que, vamos ser sinceros, não dá para vencer. Porque, por definição, sempre vai ter alguém que é mais inteligente, que tem mais sucesso ou que é simplesmente mais alguma coisa. E o resultado? Um ciclo vicioso de comparação e, claro, muita frustração. Olha que analogia genial que a doutora Neff usa. Ela diz que essa autoestima que depende de sucesso é tipo comer um monte de doce. Sabe, dá aquele pico de açúcar, uma euforia momentânea, mas logo depois vem a queda. E essa queda é brusca, é dolorida, e ela acontece justamente quando a gente mais precisa de apoio, quando falhamos. Ok, então, como é que a gente sai desse jogo? Será que tem uma saída? A boa notícia é que sim. Existe uma alternativa muito mais estável, mais saudável para o nosso bem-estar. E é sobre ela que a gente vai falar agora. A resposta que a Christine Neff traz, com base em toda a pesquisa inovadora dela, é a autocompaixão. E veja bem, não se trata de julgamento, mas de uma forma completamente nova de se relacionar com a própria mente, com as próprias falhas. E a definição é a coisa mais simples e intuitiva do mundo. Pensa só, é pegar toda aquela bondade, aquele carinho, aquela compaixão que a gente oferece de forma tão natural para um amigo que está passando por um perrengue e direcionar isso para dentro, para nós mesmos. Mas o ponto-chave aqui é que autocompaixão não é só uma ideia bonita, um sentimento vago, não. Ela é construída em cima de 3 pilares, 3 componentes bem práticos e que estão totalmente ligados um ao outro. Vamos lá, o primeiro é a autobondade. É basicamente trocar aquela voz interna super crítica por uma voz mais compreensiva, mais gentil. O segundo é a humanidade comum. Isso aqui é fundamental. É sacar que sofrer, falhar, não é um defeito nosso. É parte do que significa ser humano. E o terceiro pilar é a atenção plena, ou o famoso mindfulness. É a capacidade de olhar para as nossas emoções e pensamentos difíceis com equilíbrio, sabe? Sem ignorar, mas também sem se deixar levar por eles. Certo. Agora que a gente já sabe o que é, vamos colocar a autocompaixão a lado com a autoestima. Aí as diferenças ficam bem claras. Essa comparação, pra mim, é o pulo do gato. Pensa assim, a autoestima é meio que aquela amizade por interesse, sabe? Ela só tá lá quando as coisas vão bem. Agora, a autocompaixão, ela é aquela amizade de verdade. Aquela que chega junto e dá um abraço justamente quando a gente mais precisa, na hora da falha. Ela é incondicional. E esse é o verdadeiro superpoder da autocompaixão. Ela é a nossa fonte mais segura de força interna e ela está lá, disponível, exatamente no momento em que a autoestima some. Quando a nossa própria autocrítica está no volume máximo. Ok, mas isso tudo é muito bonito na teoria, né? A questão é como colocar em prática. E a boa notícia é que a autocompaixão é uma ferramenta super prática que podemos usar no dia a dia para construir resiliência. Olha só que mantra simples que vem direto do trabalho da Neff. Primeiro, este é um momento de sofrimento. Isso é atenção plena. Depois, o sofrimento faz parte da vida. Opa, isso é humanidade comum. E aí vem a ação. Posso ser gentil comigo agora e posso me oferecer a compaixão de que preciso. Isso é autobondade na prática. É como um kit de primeiros socorros emocional. E para quem pensa, mas isso não é passar a mão na cabeça, a pesquisa mostra exatamente o contrário. A autocrítica até motiva, mas ela motiva pelo medo, o que gera ansiedade. Já a autocompaixão motiva pelo cuidado, pelo desejo de bem-estar. É uma motivação muito mais forte e sustentável. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se em vez de nos enxergarmos como um projeto quebrado que precisa ser consertado o tempo todo, a gente começasse a se tratar como um amigo querido que precisa de apoio? Talvez a gentileza seja, na verdade, a maior força que a gente precisa aprender a direcionar para dentro.